Boa noite, pessoal, né? Para o nosso seminário, a professora pediu que a gente simulasse uma aula, né? E que a gente fizesse um vídeo de no máximo 25 minutos simulando essa aula. Então, eu escolhi o tema, a gente escolheu junto, né? O tema de análise do conhecimento, do uso do conhecimento científico e das tecnologias que são inerentes a esse conhecimento científico, né? E dos impactos que esse uso das tecnologias e do conhecimento causam na sociedade e nas ciências naturais. Vou abrir um slide agora para ficar mais fácil para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer, né? Vocês estão conseguindo ver os slides? Vamos. Ok. Aqui o nome da disciplina é Análise da Atividade Docente em Ciências Naturais e Biologia, né? O Paulo Almenara. Essa é a capa do nosso slide, né? Vocês já estão bem familiarizados. A nossa equipe é Cleidiane Pereira Alves, Edernilton Pavão Sari Eldim, Jones Leal Lacerda, Luciene Santos de Souza, Murilo Amaral Isaías, Rubens Gomes Gonçalves, eu, o Anderson Oliveira Marques e William Santos Prates. O tema: uso do conhecimento científico e tecnologias nucleares e seus impactos ao meio ambiente e à sociedade. Dentro do tema uso do conhecimento científico, eu escolhi o conhecimento científico nuclear, assim como as tecnologias nucleares que se originaram desse conhecimento científico nuclear, né? E os impactos que esse uso do conhecimento e das tecnologias nucleares causam ao meio ambiente e à nossa sociedade. Dentro desse contexto, a gente vai falar um pouco também, fora do tema, do uso da tecnologia minerária, né? Porque tem alguma coisa relativa aos desastres minerários de Mariana e Brumadinho para a gente discutir no debate. Nossa aula será feita de 2 momentos, né? Eu vou explicar esse tema para vocês aqui rapidamente e o segundo momento da aula, que é o mais importante, será um debate. Para a introdução aí, o nosso tema dentro da BNCC é o código EM13CNT 304. É M de ensino médio, 13 é a sequência do conteúdo, CNT é Ciências Naturais e Suas Tecnologias, 304 é a sequência desse tema dentro das Ciências Naturais e Suas Tecnologias. Nós vamos falar do conhecimento científico nuclear. O conhecimento científico nuclear, ele teve um grande avanço, um grande salto, logo um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né, com a descoberta de alguns materiais radioativos que tinha um grande potencial energético na quebra de seus átomos. Quem ficou bastante famoso, o cientista que ficou bastante famoso por estudar esses conhecimentos foi Albert Einstein. Quais são as principais tecnologias nucleares que que se originaram desse conhecimento nuclear? Foi umas tecnologias para uso na medicina, que é bem antiga, bem conhecido de todos. Um deles é o raio-x. É bem antigo e bem conhecido de todos. Desde meados da década de 20, já se usava raios-x para fazer fotografia interna do corpo humano, as radiografias. Outras tecnologias também advindas do conhecimento científico nuclear são as tecnologias relativas à energia, mais especificamente as usinas nucleares. E ainda temos o conhecimento, o uso da tecnologia bélica dentro do conhecimento de tecnologias nucleares. Bem famoso as bombas, né, atômicas. Os impactos positivos. Os impactos positivos do conhecimento e do uso da tecnologia nuclear está dentro da medicina. Dentro da autonomia de energia, da autossuficiência de energia de muitos países, que deixaram de usar uma tecnologia bastante poluidora ao meio ambiente para usar a energia nuclear, que é bem eficiente, bem limpa, né? Desde que não ocorram acidentes. E desde que deem uma destinação final correta
aos seus resíduos que são bem tóxicos a toda a vida na Terra. Se controlar isso, os acidentes e os resíduos radioativos é a melhor tecnologia de eletricidade do planeta hoje, superando até as usinas hidrelétricas que usamos aqui no Brasil. Não supera a energia solar, mas a energia solar ela não consegue dar sustentação a toda a demanda de energia do mundo. Os impactos negativos, como eu já disse, né, são os resíduos tóxicos nucleares, os acidentes e o uso de armas, dessa tecnologia para produzir armas, eu considero como um impacto negativo. Dentro desse tema, temos ainda também o conhecimento 305, né, que ele fala do uso errado das tecnologias. E aí a gente tem um dos usos errados, armas biológicas e nucleares, né, da tecnologia das ciências da natureza, esse tema fala em específico. As armas biológicas, o antraz, os vírus modificados em laboratório, como muitos suspeitam aí que o coronavírus seja, né? Eu não acredito, mas tem muita gente que acredita e existe a possibilidade de que seja assim. Isso é um uso indevido da tecnologia para oprimir minorias, como diz lá no tema. Outro é a perseguição nazista aos judeus. Qual tecnologia que eles usaram para fazer essa perseguição? Primeiro, eles usaram gás químico na execução dos judeus, né, no Holocausto. E segundo, para justificar essa perseguição que eles tinham aos judeus, que culminou no Holocausto, eles usavam conhecimento científico de diferenças de raças dentro do DNA, né? A separação de raças entre os seres humanos por características genéticas, os fenótipos, né? Eles usaram isso para justificar que a raça ariana, a raça branca, seria superior a todas as demais raças, principalmente aos judeus. Operação Anfal, de Saddam Hussein. Que operação é essa? Uma operação militar em que Saddam Hussein usou armas químicas e biológicas para atacar o seu próprio povo, a minoria curda do Iraque na época. O racismo, né, e movimentos de supremacia branca, que eles usam a mesma ideologia dos nazistas para dizerem que os de raça branca, raça ariana, não só os brancos, né, porque judeus também são brancos, mas os de raça ariana são superiores às demais raças. Os desastres de Brumadinho e de Mariana, a gente vê aí o uso da tecnologia da mineração de uma forma equivocada. Por que equivocada? Principalmente lá em Brumadinho, eles sabiam dos riscos, sabiam que aquela barragem poderia se romper a todo momento, mas forjaram laudos e N outros documentos para manter aquela usina, aquela planta de barragem funcionando. E aí, além disso, a gente tem os desastres nucleares de Chernobyl e de Fukushima. Chernobyl fica na Ucrânia, ocorreu em 1988. Fukushima fica no Japão. Ocorreu em 2011, né? São maus usos da tecnologia nuclear que causaram esses desastres e que custaram muitas vidas e continuam custando até hoje. Temos ainda o acidente radiológico de Goiânia. Se alguém nunca ouviu falar, uma pessoa encontrou uma peça de césio-137, que é uma peça altamente radioativa, utilizada na medicina nuclear, utilizada para salvar vidas, mas que alguém deixou abandonado em um ferro velho comum. E uma pessoa achou bonito aquele brilho do material radioativo quando ele conseguiu abrir a peça e começou a fazer uso para se enfeitar e até lamber o material, né? E isso passou para a vizinhança toda e causou um grande problema nuclear para a sociedade brasileira, né? Que ficou marcado até hoje, conhecido como acidente radiológico de Goiânia ou como caso Césio-137. Essa mensagem é o quê, Anderson? Eu não sei. Será que Please, move Alguém traduz aí pra uma gente? janela. É para mover a janela do aplicativo aí, parece.
Vamos continuar. Bora. E os materiais utilizados para essa tecnologia. Quais são os principais, né? Dentro do tema que a gente está falando, a gente tem o plutônio e o urânio, que são os materiais usados para fazer as duas bombas de Hiroshima e de Nagasaki. Uma foi de plutônio, a outra foi de urânio. O césio-137, que é um elemento primordial para a medicina nuclear, para a nossa saúde, mas que é altamente radioativo e tóxico se a gente tiver contato direto com ele. O chumbo, que é o principal material usado para bloquear essa radiação, mas que o contato do chumbo com o organismo, não o externo, mas o contato com o organismo é altamente tóxico. E o napalm. Para quem não sabe, o napalm é o precursor das bombas nucleares, né? O que os Estados Unidos usou antes das bombas nucleares no Japão. É uma mistura de alumínio em gel com gasolina em forma de gel. Ela joga incendiária e aí, como se fosse um piche, ela gruda no corpo das pessoas e consome, né? Não tem como você se lavar para tirar. Então o fogo não apaga, vai queimando, literalmente queimando vivo as pessoas. E aqui temos algumas imagens, né? Primeiro aí do ataque químico da Operação Anfal e uma imagem do Saddam Hussein, que foi quem ordenou esse ataque. Esse aqui é o povo curdo, né, sendo morto por armas químicas e biológicas. A foto do centro, temos aí uma marcha da KKK, Ku Klux Klan, que é uma organização americana que age contra todas as outras minorias que não sejam arianas, latinos, negros, indianos, árabes, todos eles são perseguidos. Aqui uma imagem do acidente radiológico de Chernobyl, né? Da explosão da usina nuclear de Chernobyl, à direita acima, à esquerda acima. À direita acima temos um acidente de Fukushima, lá no Japão, que foi causado por um maremoto, tremeu demais e o reator superaqueceu e pegou fogo, vazando radiação. Uma imagem de uma das bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, na parte inferior, à esquerda, isso. Na imagem no canto inferior à direita, nós temos aí uma imagem do desastre de Brumadinho para representar os dois, Brumadinho e Mariana. Para concluir aqui, né, a nossa aula, vamos fazer um debate sobre os temas que foram lançados. Vocês vão ter a oportunidade de falar o que acham de cada coisa que foi discutido aqui. Eu vou fechar a apresentação de slides. Se for preciso, a gente pode recorrer a ela de novo para relembrar alguma coisa. São as referências, né, que foram utilizadas para fazer essa apresentação e o plano de aula. E agora a palavra está com vocês. Vamos para o nosso debate. Na verdade, quando você falou que na mineração aí é um causador também de desastres, né? É uma coisa natural. Particularmente também seria biológica, né? Porque traz também toda a biodiversidade, né? O que nós estudamos, né? As matas, a flora, e as pessoas também. Esse desastre que teve em Brumadinho, cara, foi um desastre que, sinceramente, cara, ficou bem marcado mesmo até hoje. Claro que os outros desastres também, né, como Chernobyl, né, que até hoje, como você falou, tem uma grande gama aí de acidentes ainda, né? Muita gente morre por doenças, né? Por questão da radioatividade lá. São coisas que o ser humano criou, cara, e ao mesmo tempo é uma coisa que essa mesma coisa que foi criada para se tornar uma coisa boa acabou se tornando uma coisa ruim.
porque veio, né, para fazer parte de uma minoria grande que quer acabar com outra minoria grande também. E aí acaba que todo mundo paga pelo que as pessoas fazem, né, cara? Eu queria ter a noção, entender como que, como que é Chernobyl, cara. Porque você vendo foto, você não tem a noção de como foi destrutivo, cara, aquilo ali. Porque, tipo assim, quando você vai lá e vê, tipo, olhando a olho nu, você tem toda uma dimensão. Nas fotos você não consegue assemelhar muita coisa. Imagine, cara, o quanto foi ruim para esse. Lá é uma cidade, né? Cidade, né? Chernobyl é uma cidade, né? Isso mesmo, Chernobyl é uma cidade, fica na Pois é. Ucrânia, né? E deu esse acidente lá. Imagina aí como foi é, você imaginar que muitas pessoas ali morreram, cara, por circunstância de uma coisa que poderia ser benéfica, e acabou sendo uma coisa, né, velho, que hoje, cara, na história do mundo, se for colocar os desastres ruins, velho, tirando a Guerra Fria e tirando a guerra biológica, cara, Chernobyl e esses outros desastres que aconteceram na Terra aí, cara, foi marcante demais, cara. Primeiro que a guerra, primeiro que a guerra em si foi a pior de todas, cara, porque a guerra, velho, ninguém nunca vai se recuperar totalmente da guerra. Tanto o sofrimento psicológico e o sofrimento biológico que teve em todo o mundo, cara, isso aí, cara, não vai ter, o mundo não vai ter a mesma aquela capacidade que tinha antes. Porque muita coisa química, cara, muita coisa aconteceu, Isso aí, Murilo, cara, concordo. Concordo entende? realmente, viu? E, devido ao nosso tempo, eu estou te interrompendo um pouquinho aqui, né, para passar a fala para os Beleza. demais alunos. E concordo com você, viu, no que você falou em Brumadinho. Não está diretamente ligado ao conhecimento das ciências naturais, a planta em si, né, a tecnologia em si, mas o desastre afetou muito as ciências naturais, afetou muito a vida biológica, afetou muito Sim. os ecossistemas ali da região, principalmente do Rio Paraupebas, né? E, Uhum. além disso, sem o aço não haveria as demais tecnologias das ciências biológicas. Sim, sim. Próximo a falar? Sou eu. Ô, Anderson, só dando um contraponto aí do que o Murilo falou, é o seguinte, né? Usamos tecnologia para fazer essas barragens, né, de mineração, por conta do aço ter um preço, né? O Brasil é forte nessa parte. E a tecnologia foi usada para a construção das minerações e tal, mas houve o desastre com as barragens, os rejeitos, veio poluindo tudo, né? Vieram poluindo tudo, até o mar. Até hoje, as cidades Uhum. ainda não se recuperaram, nem as pessoas, né? Isso aí, essa parte histórica das pessoas, essa não vai recuperar nunca, né? E o engraçado é que usou a tecnologia para a construção dessas mineradoras, de tudo, e agora está usando a tecnologia também para tentar amenizar o problema, né, que teve aí, né, essa contaminação dos rios, do mar, da fauna, flora, ali naquele local, né. A Chernobyl, quando falou lá da Chernobyl, né, aquela época lá, uma explosão, né, aí é diferente da usina de Angra aqui, né, tem a Angra 1, 2 e 3, é diferente porque a usina de Angra, ela não ia pegar fogo, como se diz assim, porque é na água, né? Usa partículas lá. Mas poderia haver explosão nos reatores e a contaminação seja pelo tóxica, né? Era um impacto Legal. grande também, mas não chegaria o risco de explosão igual lá em Chernobyl. Quanto ao Césio 137, eu lembro muito bem daquela época, das reportagens, né? E tem outra também, né? Nós tivemos em 2003, faltou você colocar aí, o sulfato de bário, que é usado para fazer o contraste, né, no raio-x, na parte digestiva, né? Ele Uhum. matou 23 pessoas no ano de 2003, né? E até hoje o pessoal está com ações na justiça, né? E até hoje não foi resolvida essa questão. Então, assim,
é bom demais, tecnologia, né? Como se diz aí, deu um branco aqui agora. Aí passa para outra aí. Concordo, Will, isso aí. Você falou bem dos impactos positivos e negativos dessas tecnologias e desse conhecimento científico, né? Próximo a falar? Posso falar? Pode. Só aproveitando que o William falou aí do Césio 137, é só assim uma observação mesmo, por conta de um descuido de alguém que deixou, não sei, algum responsável que deixou o material radioativo em um local de fácil acesso das pessoas. Olha o estrago que causou lá em Goiânia, né? Na época eu estava até assistindo um documentário hoje sobre isso. Foi muito grave. Até hoje tem pessoas que vivem efeito disso aí com doenças. Muitas pessoas que participaram lá na época morreram de câncer. Policiais morreram. Né, nos dias lá morreram poucas pessoas, mas o efeito negativo foi de longa data que vem até hoje. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: as tecnologias nucleares, de utilização de elementos radioativos são muito benéficos, principalmente para a medicina. Mas quando há um erro ou quando há um descuido, a destruição é grande, o desastre, né, digamos assim, vai por décadas e décadas causando aí destruição e muita coisa ruim que deixa. Então, assim, eu acho que deveria ter mais não sei, algo que regulamentasse, algo que as pessoas manuseassem, né, de forma correta esses elementos, os responsáveis, porque um descuido, um erro, causa isso numa cidade inteira, quiçá um país, né, dependendo da gravidade do que acontecer. Quando é uma cidade, Cleidinha, ainda, cara, é um impacto muito grande. Agora imagina essas armas químicas que hoje o Japão, né, a China, né, é um dos que produz essas bombas químicas aí. A Rússia, né, Rússia também produz essas bombas químicas porque tem um enriquecimento do urânio, né? Então, com esse enriquecimento do urânio, ele fica muito, muito, muito potente, cara. Então, quanto de radioatividade não tem nesse urânio, cara? Imagina aí, tanto que quando soltaram as bombas atômicas, a intenção deles era fazer com que a bomba subisse e formasse um cogumelo. E imagina uma bomba química se hoje, nos Estados Unidos, hoje que tem a maior potência do mundo hoje, criar uma bomba dessa atômica, cara, é uma destruição total, praticamente, porque pegando todos os países próximos aqui, não fica nada, cara. Então, assim, é um desastre fatal, cara, para a Terra, por todos os seres vivos, né, em si. Então, assim, por um lado, igual o William falou, veio para assimilar alguma coisa, mas também a fatalidade que causa também é muito grande, cara. É muito, muito. Não dá para assimilar, cara. Não dá. É muita coisa pra gente Verdade. pensar e transformar isso, cara. Verdade. Jones, quer falar? Jones está ali pedindo a palavra. Sim, sim. Voltando na questão dos desastres das barragens, né, a questão que o William colocou muito bem com relação às tecnologias que são usadas nas construções dessas barragens e até mesmo agora estão sendo usadas para tentar reparar os prejuízos que foram causados, né? Eu vejo uma questão falha que essas tecnologias deviam ser usadas mais intensamente também na questão do monitoramento dessas barragens, né? E aí também acredito que falta um pouco de fiscalização por parte dos órgãos fiscalizadores, porque eu vejo uma tecnologia que devia estar sendo usada também nesse monitoramento, poderia estar evitando que tais desastres viessem a acontecer. O que acaba sendo um prejuízo, inclusive, para as empresas mineradoras, que a partir de um desastre desse, de proporções tão grandes, acabam gastando milhões em recursos
para tentar reparar e com medidas de compensação que acabam sendo piores, além da imagem da empresa, né, que a gente pode perceber muito bem o quanto que foi desvalorizado as ações da Vale a partir do momento desses desastres que aconteceu com as suas mineradoras. Então, essa tecnologia devia também, né, ser implantada no monitoramento dessas barragens e pelo que eu vejo, a gente tem visto nas reportagens, acho que até já foi proibido, né, as barragens naqueles moldes da Brumadinho. Então, tem que ter um rigor maior dos fiscalizadores e, inclusive, das mineradoras, que são as construtoras dessas barragens. Eles já têm que estar mais ligados, né, que acabam que eles gastando muito mais depois que acontece um desastre, como foi o caso que aconteceu recentemente. Até porque, Jones, complementando sua fala aí, a mineração, cara, em si, mesmo que eles colocam a tecnologia em prol para melhoria, igual você falou, que seria excelente, e ter que ter uma fiscalização parcial, totalmente ligada só nessas coisas de firma grande, entendeu? De empresa grande. A mineração em si também, cara, é muito degradante, cara, porque o quanto que o cara, aquelas máquinas vasculha, cara, o chão e faz e estraga muito o sistema, cara. Então, assim, é benéfico, porque tudo nós dependemos da mineração, dependemos dependemos da mineração para o ouro, dependemos da mineração para o ferro, dependemos da mineração para outras coisas, enfim. Mas é igual você falou, é importante, é de suma importância que nessas ideias, essas potências, tem que ter pessoas que vá lá, velho, e corrija mesmo, não olhe, passa o olho por cima, cara, e sai, porque isso aí vai ficar dando errado a vida toda, cara. Aí só quem vai pagar Exato. é nós e outras pessoas que vão vir aí depois aí. Ninguém sabe se vai ter outras pessoas depois de nós, né? Exato. Mas, de qualquer forma, vai sofrer todo mundo. E aí, velho, é um desastre totalmente aí. Edernilton e Luciene querem falar alguma coisa? Os outros que já falaram também querem falar alguma coisa em cima da fala de Jones? Edernilton, Luciene? Pois alguns pontos aí, né? Da fala de Cleidiane, ela falou quanto aos cuidados, né? Quanto à regulação. Depois desses acidentes, Cleidiane, a regulação ela ficou bem pesada, né? Raramente você vai ver um acidente tão falho quanto o de Goiânia. Ainda vão ter acidentes, né? Mas não tão falhos quanto o de Goiânia. E quanto à fala de Jones da fiscalização, eu concordo com ele, mas discordo em um ponto. A fiscalização ela existe, ela é pesada. O que falta é uma punição exemplar. Por quê? O que é a fiscalização? Não é só o fiscal Jones ou o fiscal Anderson ou o pessoal lá da FEAM ir lá e olhar. Os laudos que eles têm que fazer também são fiscalização, só que aí a forma de burlar esse laudo e não ser punido por isso, ou não ser punido por um desastre igual o da Samarco e o da Vale em Brumadinho, e isso é que falha na fiscalização, a culminação da fiscalização, a punição. E dá para fazer, porque muitos falam, se tirar vai perder muito emprego, mas não é tirar a mineração. Toma daquela empresa com uma punição mais dura e dá a outra que tem muitas outras querendo. Com certeza tem. Jones, que é recém-formado aí na área econômica, ele vai saber que tem, sim. Em verdade, com certeza tem. E é igual a questão que você fala das punições, elas têm que ocorrer com rigidez maior para estar evitando futuros acontecimentos desse porte. É um negócio que é muito impactante, tanto para a questão da vida humana, quanto para a questão ambientalmente falando. Exato, né? Eu até concordo com o presidente Bolsonaro quando ele fala que tem que dar mais liberdade econômica. Mas minha preocupação é porque no Brasil não tem uma punição exemplar. Então, quando você dá muita liberdade a uma pessoa que não vai ser punido e sabe que não vai ser punido, aí as consequências podem ser graves, né? Tomara que não sejam, mas podem.
acaba ultrapassando os limites cabíveis, né? Isso aí. Mais alguém quer... E a questão essa questão das mineradoras, não adianta a gente bater de frente, porque sem os minérios a gente não consegue também, né? Eles são essenciais para a nossa vida, então. Então, a gente não adianta bater com o negócio de encerrar a mineração, que isso não vai existir nunca. Então, a gente tem que conciliar de forma que ela venha, os minérios venham a ser minerados de forma que causa menos impacto possíveis tanto para o meio ambiente quanto para a gente. Então, não adianta a gente com essa ideia que a gente vai fiscalizar e vai fechar todas as minerações, que isso não vai existir nunca. Até porque tem a questão econômica e é uma questão que vai além, né? Até por meio da necessidade humana dos minérios. Exatamente. Sem a mineração, a gente não estaria aqui fazendo essa aula remota, né? Ela é extremamente essencial. O que precisa ser feito é o quê? Planos para que impactem pouco e seguir esses planos à risca. E quem não segue esses planos à risca tem que ser punidos à risca. Um bom exemplo, os Estados Unidos. Lá é bem liberal. Uma licença sai rápido. Desde que pague as taxas, sai muito rápido. Mas a punição também vem a galope. É muito... Uma pessoa lá para tirar uma licença, por exemplo, vamos dar um exemplo mais simples. Uma licença de pesca, ele tira pela internet, paga a taxa e sai com a licença na mão. Mas se ele descumprir os termos da licença, o policial vai lá e já leva ele algemado direto para um juiz julgar ele. Ele não tem essa de dar uma multa aqui, anos e anos e anos sem ele pagar essa multa. Ele vai direto para um juiz. Já vista que lá nos outros lugares, né, a gente entende como é que tem toda aquela doutrina, né, cara? Parte de um princípio para outro. No Brasil, cara, é totalmente diferente. Tem muitas pessoas que tem muita como se fala, muito, não, eu não vou falar essa palavra não porque eu errei aqui, mas o que acontece no Brasil é que assim, na verdade tem muitas pessoas querendo delegar funções, mandar, mas não tem ninguém que consegue ir lá e falar assim, ó, cara, você está fazendo isso errado, eu vou te punir e pronto, botar uma punição severa e pronto, acabou. Porque tem medo ou então remunerado para não fazer aquilo. Então, assim, o Brasil tem as leis, mas não se cumpre. Lá nos Estados Unidos é outra coisa. Se não cumprir a lei, já sabe, né? Por isso que lá tudo por isso que já chama a maior potência do mundo é os Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm capacidade de gerir tudo aquilo e fazer com que aquilo seja lei e fazer com que aquilo seja cumprido. Exato, Pronto. exato. Edernilton, Luciano, vocês querem falar alguma coisa? Eu vou mostrar para vocês, né? Encerramos aqui a nossa simulação de aula, né? Voltamos agora ao grupo de seminário. Não temos mais alunos e professor, é só o teatro. E eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou o nosso plano de aula que vai ser postado lá. Beleza. Eu acho que é esse. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. E aí, essa é a capa, né? Modelo que a professora Franciellen passou para a gente. Então tem aqui a capa, o nome da disciplina, né? O nome dos acadêmicos, o nome da professora. Aqui na segunda folha já é o plano de aula conforme o modelo da professora Sara, que ela passou para a gente. Aqui, para economizar espaço, eu coloquei só o primeiro nome de cada um. Nos objetivos, né, que ela pediu os objetivos gerais, objetivos cognitivos e objetivos psicomotores e objetivos afetivos. Eles estão aqui, né, representados. Não vou ler, porque a gente já está avançado no tempo, mas para vocês verem que eles estão aqui. Sim, sim. O nosso tema, né, os códigos dele, é analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área das ciências da natureza, né? Aí ele cita alguns exemplos aqui, mas a gente não precisa ficar restritos a esses exemplos. Com base em argumentos consistentes, legais, éticos, responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista. Foi o que a gente fez, né? A gente falou da parte ética, de punição e tal. E o tema que a gente usou para esse código aqui foi o conhecimento nuclear e armas nucleares na medicina. A gente falou bem delas, né? O próximo código fala de investigar e discutir o uso indevido desses conhecimentos. A gente falou também bem delas, né? Que é quando
não usa a tecnologia para evitar os desastres, né, Jones? O Jones falou bem isso e o William também falou. E depois vai usar essa tecnologia para tentar reparar, mitigar os desastres depois dele acontecido, né? Nesse código a gente usou os casos dos nazistas, né, contra os judeus, a gente falou. Falamos da Segunda Guerra Mundial, das armas químicas e tal. E o outro código foi avaliar os riscos em atividades cotidianas e tal dessas tecnologias, né? A gente falou bem, que são os desastres de Chernobyl, o de Goiânia, o de Fukushima, de Brumadinho e de Mariana. E, por último, analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação do seu uso em diferentes aplicações. O que a gente fez, né? A gente falou alguns materiais, citou alguns, não conseguiríamos citar toda a tabela periódica aqui, né? Mas citamos alguns. O tempo estimado, né? A gente programou 10 minutos para a explicação, 15 para o debate. Os materiais didáticos, a gente está usando eles bem, né? São esses aqui. E o desenvolvimento da aula. A gente fez esse desenvolvimento, primeira etapa, que foi a exposição, a segunda etapa, o debate. E aqui são as referências bibliográficas. E a avaliação foi feita durante a participação. Significa que Luciene e Edernilton, se fosse uma aula de verdade, tirariam menos pontos. Ok, galera, é isso aí.